Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara pode criar um marco regulatório do transporte rodoviário de cargas. O projeto da deputada Cristiane de Souza Yared, do PR do Paraná, cria regras para a segurança nas estradas, perda de mercadorias e inspeção veicular. Este é o tema da nossa conversa aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada, querida, agradeço. Deputada, quais são os principais pontos da proposta que a Câmara está analisando? Veja, o projeto, quando ele foi criado há 2 anos, nós viemos trabalhando com todo o setor. É um projeto importante para o setor, ele regulariza todo um setor, ele define regras e os pontos principais deste projeto são exatamente aquilo que as próprias transportadoras, os autônomos, os caminhoneiros exigiam. São regras básicas, né, de segurança, né, a segurança dessa carga também, a questão do roubo de cargas, que é seríssimo no país. Né, nós precisamos definir com quem ficará esta responsabilidade. Então, esse projeto define, ele faz com que esse autônomo, às vezes, que leva uma carga, não tenha que ficar apenas ele com esse fardo, né, de um roubo desta carga. Ele tem um momento muito interessante no projeto, que é a questão do descanso desses caminhoneiros, porque você sabe que esses homens trabalham horas e horas, entram madrugada dentro, né, dirigindo, e nós precisamos que eles tenham esse ponto de descanso. Então, foi muito bem discutido também essa questão. A questão desse momento deles também, quando eles colocam a carga, eles chegam com o caminhão no porto, né, e eles ficam naquelas horas e horas, não podem sair deste caminhão, porque a carga pode ser roubada, né, e esta hora não é paga. Então, nós discutimos vários setores, a questão da renovação dessa frota toda, porque nós temos aí caminhões muito antigos rodando, causando acidentes, né? A questão do seguro para as vidas desses caminhoneiros e para as cargas. Então, nós vimos assim, uma possibilidade de entregar ao setor um legado, deixar um legado para o país. Então, nós estamos muito satisfeitos porque conseguimos atender os vários setores, né, que é muito difícil isso acontecer, mas nós estamos caminhando para que realmente esse marco regulatório de transportes rodoviários de carga no país seja um legado para o Brasil. Deputada, a senhora falou de roubo de carga e de seguro. Como é hoje, vai ficar com o novo marco? Quem vai ficar responsável em pagar esse seguro? E qual vai ser a responsabilidade do motorista? Veja, hoje, normalmente, esse motorista ele fica responsável pela carga. Né? O que nós fizemos foi fazer com que este seguro venha também da transportadora, né? Porque esse caminhoneiro que está levando essa carga, muitas vezes, obviamente, muitas vezes, não, sempre, ele não tem culpa de ser assaltado e essa carga ser roubada, muitas vezes perde a vida nessas tragédias que nós vemos todos os dias acontecendo no país. Então, esse seguro, ele ficou dividido entre as partes, né? E, logicamente, que a questão do seguro de vida deste caminhoneiro, que era o mais importante para nós, porque nós tratamos com vidas. A carga, ela vai, cobre-se, né? Se tem seguro, cobre-se, não tem, perdeu-se, mas a vida é o mais importante. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque esse caminhoneiro muitas vezes perde a vida, né, num assalto desse, e a família fica completamente desprotegida, sem ter para onde ir, sem saber o que fazer. Né? E na grande maioria, eles é que mantêm essas famílias. Então, nós discutimos bastante essa questão, ficou bem dividido, não tem mais aquela preocupação de que esse caminhoneiro fique com essa carga pesada, né, sobre os seus ombros, ter que pagar toda essa mercadoria, e nós conseguimos dividir isso. Ficou muito bom. Deputada, falando de proteção e segurança,
E a questão do descanso, como fica? Um dos maiores problemas que nós temos no país é que nós não temos os locais para descanso. Nós estamos já conversando há algum tempo e vendo com o governo federal se há possibilidade de nós usarmos esses pontos que foram desativados da Polícia Rodoviária Federal e prepararmos esses pontos, que são muitos pontos que foram desativados no país inteiro, né, que esses pontos possam ser lugares de descanso, uma vez que ele já tem uma infraestrutura, né, ali tem saneamento, tem toda aquela parte necessária. É um assunto que demanda ainda algum tempo, porque você sabe que nós vivemos um momento muito complicado no país e para tudo necessita-se recurso. Dinheiro tem que vir de algum lugar. Né? Porque nessas paradas, apesar de aproveitar a infraestrutura, mas teria uma manutenção Teria uma pelo manutenção, governo. exatamente. Nós daríamos a eles condições, né, deles poderem ter ali a segurança principalmente, né? Porque esses roubos de cargas, eles acontecem muitas vezes quando o caminhoneiro adormece nesses lugares. Hoje eles param nos postos de gasolina, não são lugares ideais, porque embora nós tenhamos aí postos maravilhosos que atendem toda a necessidade de um caminhoneiro, nós sabemos que tem lugares que não há possibilidade, né? E ele precisa descansar. Essas horas trabalhadas, elas vão afetar a sua capacidade motora, né? Porque nós não queremos aí caminhoneiros com rebites, com drogas, usando cocaína, crack, para se manter acordado. E nós estamos dando possibilidade a este trabalhador de fazer o serviço bem feito. E esse descanso, vai ser remunerado, deputada? A senhora falou do aguardo para transbordo, mas no caso esse descanso em viagens longas, que ele tem que fazer sim, essa ele pausa, sempre vai é ser remunerado. Sim, ele é remunerado. Né? Esse descanso é remunerado, porque está dentro do trabalho dele. Né? Ele tem tempo para entregar essa carga. Então, a nossa preocupação é que essas horas elas sejam suficientes para que ele venha a descansar e seguir o seu trabalho, também pela questão da segurança das estradas, né? Você sabe que quando há um acidente, uma tragédia com um caminhão, normalmente leva 5, 6 carros, são tragédias horrorosas. Né? Quando eles não dormem ao volante e acabam capotando essas cargas e normalmente morrem. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande que nós tivemos de cuidar deste caminhoneiro que leva o país, né, sobre rodas. Deputada, e a fiscalização? Todos esses pontos, quem fiscaliza o trabalhador que está de uma forma regular e a empresa, principalmente, que está regularizada? Sim, veja, nós temos a NTT, né, que ela tem essa obrigação de estar com essa fiscalização, mas aí nós vemos um problema muito sério no país que nós temos, que é a questão da Polícia Rodoviária Federal. Né? Nós temos aí 10 mil homens, um efetivo de 10 mil homens na Polícia Rodoviária Federal, que não é suficiente. Né? Obviamente que quando esses caminhoneiros estão em trajeto, a Polícia Rodoviária Federal tem esse olhar sobre eles. Então, mas a fiscalização realmente ficará com a NTT. Né? Ela já está acordado e não tem desculpa. Né? Nós faremos com que isso aconteça. Alguns deputados, durante a discussão na comissão, chegaram a sugerir que se criasse outra agência para não haver essa concentração, tão preocupados em uma concentração muito grande de poder na NTT. A senhora acha que isso pode voltar a ser discutido? Olha, o que nós queríamos realmente para o trânsito brasileiro, no geral, era que houvesse uma secretaria de trânsito, que todos os departamentos pudessem estar num núcleo só. Que fosse dado a este assunto o devido valor. Né? Você sabe que hoje nós temos aí uma infinidade de problemas no trânsito brasileiro, que acarreta na desgraça de uma quantidade enorme de famílias, e nós precisamos fazer com que isso aconteça no país. Né? Então, o que nós vimos é que realmente alguns queriam um novo órgão para cuidar, mas a NTT ela é capaz. Há possibilidade, sim, não tem. Nós, talvez para um pouco mais tarde, com o andar da carruagem do projeto, né? A gente sabe que com o andar a gente começa a adaptar, as coisas começam a ser adaptadas. Dá certo, não deu certo, tem que rever aqui. Aí talvez a gente consiga, com mais clareza, olhar e ver se há possibilidade de ser criada essa agência. Você acha que o Denatran pode assumir esse papel de um órgão que a senhora citou, de fazer
uma coordenação aí do trânsito em geral? Sim, pode, mas o Denatran também já tem uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga sobre o Denatran. Mas, obviamente, que nós vamos ter que juntar forças. A junção dos órgãos é que faz a coisa acontecer e dar certo. Por quê? Porque ninguém governa sozinho em lugar nenhum. Né? Apenas o Denatran não dá conta de tudo, o CONTRAN não dá conta. Então nós começamos a ver aí a própria ANTT não dá conta de tudo. Nós precisamos dar a esses órgãos possibilidade deles trabalharem. Mas com a junção desses órgãos, certamente nós teremos aí o que nós precisamos para o país. Deputada, obrigada pela participação, nosso tempo infelizmente acabou e parabéns pela iniciativa. Eu agradeço e vamos esperar que esse projeto seja aprovado e que nós possamos aí ter um país melhor para todos. Obrigada, deputada. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com a deputada Cristiane de Souza Yared, do PR do Paraná, sobre o novo marco regulatório do transporte rodoviário de cargas. Assista essa e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada.